Olá pessoal, sou Tamires Lima Costa, graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo de Canto do Buriti. E nessa aula a gente vai trabalhar o conteúdo do capítulo 11 do livro de Biologia do primeiro ano do ensino médio, né, onde vamos falar um pouco sobre cromatina, cromossomos e a divisão celular. De início vamos falar sobre a cromatina. Então, a cromatina nada mais é do que o material genético contido no núcleo das células. Então, as regiões mais enroladas a gente chama de heterocromatina e as regiões mais desenroladas a gente chama de eucromatinas. Então, na região de eucromatina, onde os genes estão ativos, né, vai realizar a síntese proteica. Então, esse formato desenrolado, ele permite uma maior movimentação das enzimas, né, em contato com o material genético necessário para a síntese. Cromossomos. Então, os cromossomos são corpúsculos compactados em forma de bastonetes observados em células eucariotas durante o processo de divisão celular. O número de cromossomos ele varia de espécie para espécie. Na espécie humana, que é a que a gente vai estudar, são 46 cromossomos, sendo 2 sexuais, a fêmea XX e o macho XY, e os demais são chamados autossomos. Nessa imagem ao lado, a gente pode observar o material genético, né? O nosso DNA de várias formas. Temos aí a fita de DNA, dupla fita de DNA, temos o DNA associado a proteínas, né? Temos o nucleossomos, né? O conjunto de 8 proteínas histonas, temos os fios de cromatina e no final o DNA condensado, né? Os cromossomos. Divisão celular. Nos procariontes, a divisão celular é simples. O DNA se duplica e o citoplasma se estrangula em duas partes, né? Cada uma vai ficar com uma fita de DNA, com uma cópia. Nos eucariotos, né, devido ao maior número de organelas e de genes, a divisão já não é tão simples. Então, o material genético ele passa da forma de filamentos de cromatina à forma condensada de cromossomos. Então, as duas divisões que ocorrem nos organismos são a mitose e a meiose. Então, o período que vai da origem de uma célula a partir de outra ao fim de uma divisão celular é chamado de ciclo celular. Neste ciclo celular, temos uma importante fase, né, que é chamada de intérfase. Então, na intérfase, o DNA, o material, a célula não está em processo de reprodução, né? Ela é dividida em 3 etapas. G1, onde a célula está em crescimento, realiza a síntese de RNA e proteínas. A fase S, onde ocorre a duplicação do DNA, dos centríolos e também a síntese de histonas. E a G2, né, que é a fase que antecede a divisão celular. Nessa fase volta a ocorrer a síntese de proteínas geral e de moléculas necessárias à divisão. Também na fase G1 e G2 é onde temos a verificação, né, do material genético, chamado de pontos de checagem, né, as enzimas, no qual, se for verificado o erro, então é acionado mecanismos, né, de correção, né, como por exemplo a apoptose, que é um mecanismo de célula de morte celular programada, para que esse material não seja duplicado e nem dividido com erros. A mitose. Na mitose, ela vai originar células com o mesmo número de cromossomos de informações genéticas da célula mãe. Então, esse tipo de divisão ocorre nas células somáticas,
responsável pelo crescimento dos organismos, renovação das células e regeneração, né, de algumas partes do corpo do organismo, dos organismos. Ela é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A primeira etapa é a prófase. Então, nessa etapa, os filamentos de cromatinas, né, como a gente pode ver aí nessa célula em intérfase, né, os filamentos de cromatina, eles vão começar a se condensar, né, mudando o aspecto para o formato de cromossomos. Os centríolos, que são essas proteínas que foram duplicadas também na intérfase, eles começam a migrar para os lados opostos das células, isso já se preparando para a próxima etapa, e a carioteca e o nucleolo eles irão desaparecer. Então não vai realizar a síntese de RNA, né? Porque devido a essa condensação, nesse enrolamento, os genes vão ficando inativos. A próxima fase é a metáfase. Então, na metáfase, os centríolos eles já ocupam polos opostos na célula. Os cromossomos estão alinhados, formando a placa equatorial. E é nessa fase também que os cromossomos eles alcançam sua condensação máxima, onde podem ser visualizados com mais facilidade. A gente vê na imagem aqui mais ampliada, né, os cromossomos duplicados, onde a gente pode ver as duas cromátides, né, que são chamadas de cromátides irmã, o cromossomo duplicado, né. Nessa região do centrômero tem os cinetócoros, né, a essa parte amarelinha, onde vai se ligar as fibras do fuso, para que nessa fase da anáfase, essas fibras, né, devido ao encurtamento das fibras do fuso, ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, cada cromátide vai migrar para os polos das células. E, por fim, temos a telófase. Então, nesta fase, os cromossomos eles chegam aos polos e adquirem novamente o aspecto de filamento de cromatina, a carioteca e o nucleolo voltam a se formar. O citoplasma ele se estrangula e se divide em 2 células, né, dando origem a 2 células geneticamente idênticas à célula-mãe, né, processo qual a gente chama de citocinese, né. E a telófase geralmente é o contrário da prófase, né, e aí já temos 2 células novamente entrando em intérfase. A meiose. Então, a meiose ela produz células com a metade do número de cromossomos das células originais. Nos animais, a meiose ocorre na produção de gametas. Nos vegetais, na formação de esporos. E também é na meiose onde ocorre a permutação, o crossing over, que é responsável pela variedade genética. Então, aqui a gente tem bem esquematizada aqui, né, a meiose, onde a célula ela vai duplicar seus cromossomos, vai sofrer uma primeira divisão. Nessa primeira divisão vai ter a redução, né, do número de cromossomos. E essas novas células vão sofrer uma nova divisão, uma segunda divisão, originando 4 células filhas, com a mesma quantidade de cromossomos. Então, a primeira divisão, ela é chamada de reducional, porque ao final a gente vai ter 2 células com a metade do número de cromossomos, ou seja, vai se dividir pela metade, por isso o nome reducional. Então, temos a prófase 1. Na prófase 1, ocorre a fragmentação do nucleolo e da carioteca e ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Isso é exclusivo da meiose, né? O emparelhamento dos cromossomos homólogos.
A meiose é dividido, ou a prófase 1 da meiose é dividido em subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. A gente não dá para entrar em muitos detalhes nessas subfases, só que é importante lembrar que o processo de crossing over ocorre na subfase paquíteno da prófase 1 da metáfase. Então é sempre bom lembrar que é onde os cromossomos homólogos pareados, eles vão trocar pedaços, né, onde contém a informação genética do outro, que vai gerar a variabilidade genética. A metáfase 1, então, os cromossomos homólogos, eles não ficam alinhados, como na metáfase, né, ou na metáfase da mitose. Então, os cromossomos, eles estão lado a lado. Na anáfase 1 da meiose, então, não há mais a separação das cromátides irmãs, e sim dos cromossomos homólogos. E na telófase 1, os cromossomos atingem os polos, a carioteca e o nucleolus, eles reaparecem, e ocorre também a citocinese, né? Que o citoplasma vai se estrangular e vai se dividir, formando duas células filhas haploide, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. O que acontece aqui no final? Diferente da telófase e da mitose. Então, os cromossomos, eles vão permanecer condensados. Eles não vão voltar à forma de filamento de cromatina, porque em pouco tempo vai ocorrer uma nova divisão, que é a segunda divisão. Essa divisão, ela é equacional, então ela vai formar no final, né, 4 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula anterior, né, a célula original. Essa divisão, ela é semelhante à mitose. Então, é como se fosse a mitose da meiose. Ela vai ter, na prófase 2, os cromossomos duplicados, vai ter a migração dos centríolos. Na metáfase 2, vai ter os cromossomos alinhados, né? Vai ter na anáfase 2 a separação das cromátides irmãs. Depois, na telófase, vai ter a citocinese, processo de citocinese, né? A divisão do citoplasma, originando as células filhas com a mesma quantidade do número de cromossomos da célula original. Só que, no início, a célula está com os cromossomos duplicados. E ao final, esses cromossomos vão ser simples. Um cromossomo duplicado, ele vai ter, né, tem as duas cromátides irmãs, e no final elas vão estar separadas. Então, cada cromatide é um cromossomo. Um cromossomo simples. Aqui a gente tem, né, os organismos, a representação da meiose, né, no organismo, na mulher, por meiose, uma mulher diploide vai produzir o óvulo haploide, o homem espermatozoide haploide também, que durante a fecundação vão gerar uma célula ovo diploide, que essa célula vai sofrer mitose, né, vai se desenvolvendo, vai se tornando um embrião, vai se desenvolvendo até a fase, né, da criança, até a criança nascer, e vai continuar se desenvolvendo, né, através de mitoses, até virar um adulto. Então, toda essa aula, todas essas figuras, essas imagens usadas, foram tiradas do livro Biologia Hoje, né, do primeiro ano, do capítulo 11. Então, é isso, muito obrigada e bons estudos.